No hebraico é Mishlei. Mishlei, provérbio, capítulo 28, versículo 9. A Raquel falou aqui do provérbios, né? As mulheres, né? As irmãs estão estudando o livro de provérbios, livro de Mishlei no hebraico. E é importante provérbios. Provérbios estão muitos ensinamentos, muitos conselhos. E eu quero pregar ao seu coração a palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim, a palavra de Deus: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vamos repetir essa leitura. Preste atenção nesse texto. O que desvia os seus ouvidos para ouvir a lei, ou a Torá, no hebraico original fala Torá. O que desvia os seus ouvidos para ouvir a Torá, até a sua oração será abominável. Amém? Poder sentar. As Sagradas Escrituras afirmam de uma forma categórica: quando se desvia o ouvido de ouvir a Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros chamam-se de Torá no hebraico. Amém? O livro de Bereshit, livro de Shemot, livro de Vaikra, livro de Bamidbar e livro de Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz assim: aquele que desvia o ouvido de ouvir a Torá, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Nós nos encontramos diante de um texto como esse. Eu quero fazer você pensar nesta noite com esta palavra. Se até a minha oração é abominável perante o Senhor, quando eu desvio o meu ouvido de ouvir a palavra, meu Deus, aonde que nós iremos parar? Como disse a missionária Raquel aqui, a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela vem para nos confrontar. Sempre a palavra de Deus irá nos confrontar. E o principal conceito das pessoas se desviarem o ouvido de ouvir a palavra, porque a palavra vai confrontá-la, ou confrontá-lo. Então, para não ouvir o confrontamento do Senhor, o que é que faz? Se esquiva de ouvir a palavra. Ignora a palavra, passa batido a palavra. A Bíblia é um objeto que fica de canto, fica jogado. Mas o camarada ora, mas o camarada diz que é crente, diz que serve a Deus, ele ora. Olha que interessante isso aqui. E a palavra de Deus diz assim: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração será uma abominação. Onde nós vamos parar? Eu quero fazer você pensar nesta noite, porque nós encontramos no livro de Oséias 6:3, todo mundo conhece esse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como que eu vou conhecer Deus, se não pela palavra? Então, quando eu desvio o meu ouvido de conhecer, de ouvir a palavra, eu deixo de conhecer a Deus. Vocês estão comigo? Diga amém. Se quando eu desvio o meu ouvido de conhecer a palavra, eu estou me tornando algo repugnante para Deus, sim ou não? Porque se eu for orar, eu desprezo a palavra o tempo todo. Eu desprezo porque os meus ouvidos durante o dia inteiro eu escuto várias coisas, menos a palavra. Eu não consigo ter um lugar. Nós estamos falando aqui do devocional. Eu não consigo ter um devocional todos os dias. Mas o meu ouvido,
eu empresto para muitas coisas ao redor, muitos entretenimentos. Eu não quero citar muitos nomes aqui, mas eu empresto meus ouvidos para muitas coisas e depois eu oro. E a Bíblia diz que a minha oração será uma abominação. Como mudar esse texto aqui? Dá para mudar a palavra de Deus? Não. E a palavra de Deus, ela não vai se render aos meus conceitos, ou aos meus preceitos, ou aquilo que eu acho, aquilo que eu imagino. Isso aqui não é axiologia, é teologia. Está comigo? Diga amém. Então presta atenção, o texto de Oséias diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra de Deus está recheada de textos que nos incentiva a conhecer Deus, a entender a Deus, e Ele se revelou através da sua palavra. Você não vai conhecer Deus em uma faculdade. Não. Numa faculdade nós vamos estudar outra coisa. Conhecer Deus é pela palavra. Para que eu possa adquirir conhecimento de Deus, eu tenho que estudar a palavra. Eu tenho que ter o meu devocional pessoal diante de Deus, para que eu possa conhecer o Senhor. Agora, pare comigo e pense, como que está essa geração? Deus está se agradando de nós a cada dia, ou a oração da maioria dos crentes é uma abominação diante de Deus? Será que o que eu estou falando aqui não tem lógica? Preste atenção. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração é uma abominação. Diante de quem? Diante do Eterno, diante de Deus. O meu povo é destruído por faltar conhecimento. E conhecimento de quê? Palavra. O meu povo é destruído por faltar conhecimento. E o conhecimento aqui no texto, no contexto do texto, é a palavra. É o conhecimento da palavra. A palavra precisa ser o meu alimento todos os dias. Ei, presta atenção, olha aqui para mim. Não é todo domingo. Não, é todos os dias. A palavra precisa ser o meu alimento todos os dias. Todos os dias eu necessito me alimentar da palavra, assim como eu como um prato de arroz, feijão e carne ou ovo todos os dias. É tão interessante que nós temos a disponibilidade de nos assentar à mesa todos os dias, e tem gente que é metódico, tem que ser meio-dia. Se for um pouco mais tarde, o camarada já fica estressado. Se for mulher, misericórdia, perde a paciência, né? E para ler a palavra. E no final do dia o camarada vai orar. Mas a Bíblia diz que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, a palavra, a sua oração será uma abominação. Isso aqui não é conversa de carochinha. Isso aqui não é fantasia de Hollywood, não. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim, olha, crescei na graça e no conhecimento. No conhecimento de quê? Da palavra. Crescei na graça e no conhecimento da palavra. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, como que ele vai crescer no conhecimento? Nós encontramos a palavra de Deus em Terrelim. Terrelim é Salmos. Terrelim, capítulo 100, Salmo não tem capítulo. Terrelim 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus. Então a palavra é lâmpada e luz. E quando eu me desvio o meu ouvido de ouvir a palavra, a minha oração se torna uma abominação. Em Matitiarro, capítulo 4, é Mateus. Matitiarro é Mateus. Mateus, capítulo 4, o nosso mestre Yeshua, ele disse assim, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem escreveu a Torá? A Bíblia diz que o próprio Deus, com seu próprio dedo, escreveu nas tábuas da lei e entregou para Moshe. Você está comigo? Diga amém. Então presta atenção que nós temos diversas exortações nas Sagradas Escrituras para conhecermos a palavra, conhecermos Deus através da palavra, estudarmos a palavra, adquirirmos conhecimento da palavra. Glória a Deus.
E muitas pessoas, ou eu não posso deixar de arriscar, né? Eu sou assim. A maioria dos crentes, as suas orações é uma abominação. E esse arauto de Deus vai continuar pregando a palavra, para que você possa entender, vocês que estão me ouvindo aí pela internet. A maioria, a sua oração é uma abominação, porque o camarada despreza a palavra. Qualquer estudo bíblico para ele é uma miséria. O camarada não quer saber. Não pega na Bíblia a não ser para ir na igreja no domingo à noite. Mas ele ora. Ele vive orando. Ai, mas eu oro, pastor, eu peço a Deus, eu vivo orando o tempo todo e desprezando a palavra. Ei, olhe para mim, adianta você orar e desprezar a palavra? Não. Esse texto diz que não adianta. Se você ora e despreza a palavra, a sua oração é uma abominação. Então não adianta. Observe que a palavra de Deus nos ensina a ter um equilíbrio nas coisas espirituais, amém? Precisamos ter um equilíbrio nas coisas espirituais. Tem gente que ele é tão exigente em determinadas coisas. Meu Deus, só o conhecimento da palavra que pode libertar. Quando são libertos, levanta a mão e dê glória. Tem pessoas que ele é tão rígido em determinadas coisas e a oração do camarada é uma abominação, porque ele despreza a palavra. Quem tem a palavra no coração, caminha com Deus, ouve a voz de Deus, faz a vontade de Deus, caminha na direção de Deus. Você está comigo, diga glória. Bendito seja o Senhor para sempre. Porque a palavra de Deus, se ela estiver no teu coração, dentro de você, viva e ativamente, o Senhor te dará uma direção que não é a direção que este mundo está tomando, porque cada dia vai piorando cada vez mais, e nós não conseguimos ver solução para esse sistema, mas a igreja aguarda a volta de Cristo Jesus. Levanta a mão e dê glória, você que tem esperança nisso. A igreja está esperando, aguardando o arrebatamento. Bendito seja o eterno para sempre. Agora presta atenção, nós não estamos aqui para que a nossa oração seja uma abominação. Por isso nós precisamos amar a palavra. Como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o contexto desse texto. Presta atenção que nós observamos uma ponte homilética para o texto que nós lemos. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Qual é o conceito de guardar a palavra? Diga comigo, não pecar contra Deus. Porque quando você não guarda a palavra, a sua oração não presta. Ela é uma abominação diante do eterno. E é a palavra de Deus que diz isso. Não tem como mudar. Eu preciso ter isso intrinsecamente na minha mente, no meu coração, para me fazer entender a necessidade que há de orar, porque o apóstolo Paulo nos ensina, orai sem cessar, mas há uma necessidade de estudar a palavra, de ouvir a palavra, de não desprezar a palavra, para que a minha oração seja aceita diante do eterno. Aleluia, bendito seja Deus. Nós estamos vivendo uma sistemática de pessoas tão pequenas, tão miúdas, que o sistema está produzindo pessoas miúdas, pessoas com raciocínio pequeno. O camarada enxerga pecado em tudo, mas ele não consegue ver o arqueiro que está no olho dele, mas fica observando o cisco que está no olho do irmão. Jesus está no meio do seu povo, com a sua igreja. Quantos estão comigo, diga amém. Então presta atenção, a palavra é que nos molda todos os dias. Eu sou moldado pela palavra, se eu permitir que ela me molde. Você é moldado, nós somos moldados pela palavra, se nós permitirmos que a palavra venha e nos molde. Nós observamos aqui Deus, um efeito colateral, um efeito reverso daquele que se recusa a ouvir a palavra. O texto é muito claro. Existe um efeito reverso, e não só um efeito reverso, como também
um efeito colateral. Pastor, o que é isso? Eu fico falando hebraico, falando difícil. Não, eu estou explicando para você. Abra o seu coração, presta atenção. Não é difícil, é só prestar atenção que você vai entender. Eu estou, ainda que eu cito algumas palavras hebraicas, mas eu estou traduzindo para você. Então, pelo amor de Deus, existe um efeito reverso e existe também o efeito colateral. E nós ignoramos o efeito reverso e também ignoramos o efeito colateral. Ambos são importantes e precisamos observar. Ambos são importantes, o efeito reverso de você ignorar a palavra e o efeito colateral de você ignorar a palavra. Ambos têm uma suma importância que precisamos estar atentos. O que é um efeito reverso? É o efeito contrário. É o conjunto de circunstâncias de caráter contrário ao que se espera. Nós oramos e esperamos o quê? Algo de bom quando nós oramos. Mas existe um efeito reverso quando você despreza a palavra. E por que será que nós oramos e esperamos algo de bom do eterno, mas ignoramos a sua palavra? Aí a Bíblia diz para nós, para mim e para você, que existe um efeito reverso e é necessário que prestemos atenção com relação a isso. Tem pessoas que ela está mais preocupada com a roupa do pregador que está pregando do que com o efeito reverso da palavra, do desprezo à palavra, porque o ouvido não consegue ouvir a palavra. Aquele que é meu ouve a minha voz e me entende, diz o Senhor dos exércitos. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e entenderão a minha voz, disse o nosso mestre Yeshua. Levante a sua mão de glória, o Senhor está aqui. O efeito reverso nós ignoramos. É o efeito contrário daquilo que se espera. Quando você dobra o joelho, você faz o quê? Você espera o quê? A provisão. Você espera a provisão. Você espera o agir de Deus. Você espera o operar de Deus. Você espera o milagre. Você espera a cura. Você espera uma determinação divina ao seu favor. Mas se esquece que há o efeito reverso de acordo ao seu comportamento com a palavra. Glória a Deus. Eu ensino a palavra. E eu afirmo, incentivo aos irmãos, amem a palavra. Porque se você amar a palavra, você vai para o céu e nada vai impedir de você entrar nas regiões celestiais. Bendito seja o eterno para sempre. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração que elas estão mais receptíveis às influências malignas do mundo do que ouvir a palavra. Bendito seja o Senhor para sempre. O efeito reverso é o que menos se visualiza, o que menos se observa, ou o que menos se tem observado. Percebeu como as pessoas ignoram isso? Eita glória! Quem conhece a palavra sabe quais são as consequências de se desprezar a palavra. Vamos para um estudo bíblico, você chama um camarada. Não dá, hoje não dá, porque pega a Bíblia para ler. O camarada só lembra da Bíblia quando ele vai para o culto no domingo ou na quarta-feira. No caso aqui, Comunidade Esperança Eterna, é quarta-feira e domingo. E o último sábado do mês que é culto com as mulheres. E próxima quarta-feira que é culto com as crianças, com o departamento infantil. Do contrário, o cara não pega na Bíblia, meu irmão. Você vai orar e a sua oração não vai passar do teto do seu quarto. Porque se ela chegar a Deus é uma abominação. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se ela chegar a Deus é como uma abominação, porque você tampa o ouvido de ouvir a palavra, você despreza a palavra, que deve ser o meu alimento todos os dias. O efeito colateral, o adjetivo colateral é aquilo que está ao lado, numa direção paralela. Presta atenção nisso aqui. Está ao lado, numa direção paralela, que possui um efeito desagradável e prejudicial.
Diga comigo, numa direção paralela. Ou você acha que você anda para lá e Deus anda para lá? Não, meu irmão, Deus vai andar paralelo contigo. O efeito colateral desse caminhar de Deus para com a tua vida está relacionado ao teu comportamento com a palavra. A maior autoridade constituída sobre a terra. Quantos reconhecem, diga amém. A maior autoridade constituída sobre a terra, a palavra, a Torá, a Bíblia. Não há maior autoridade do que esta. E isso precisa estar no meu coração. Eu preciso guardar isso, porque a minha oração somente será como cheiro suave às narinas do Eterno, se o meu coração estiver voltado à palavra. Não adianta você orar se você despreza a palavra, porque você despreza a palavra. Deus vai caminhar com um efeito colateral. Olha aqui, você caminha, Deus caminha junto contigo. Só que você vai abrindo, Deus vai tampando. Você vai abrindo porta e Deus vai fechando. E Ele é aquele que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Ele abre e ninguém pode fechar, e Ele fecha e ninguém pode abrir. Então convide o Eterno para caminhar contigo com o efeito colateral, que seja bênção de Deus para a tua vida. Fique de pé, por favor. Adore, abra a sua boca e glorifique a esse Senhor que vive para sempre. Bendito seja o Eterno para sempre. Nós queremos prosperar. Presta atenção nisso aqui, eu estou terminando. Eu não vou pregar o próximo ponto aqui, não se preocupe. Nós queremos prosperar, mas desprezamos a Torá. E é tão interessante que o Eterno, Deus é incrível, porque Ele diz assim, olha, de ouvir. Porque tem uns sabidões que vai dizer assim, pastor, mas eu nem sei ler. Você sabe ouvir, santo? Guarda no teu coração a palavra. Seja o teu alimento de todos os dias. Antes de você orar, valorize a palavra. Por isso que eu defendo o devocional. O devocional de todos os dias. Antes de eu entrar ao vivo, eu medito no texto que eu vou falar. Oh, glória! Isso é um alimento espiritual para mim. Então primeiro eu alimento a minha alma, o meu espírito diante do Eterno. Aí depois eu vou pulverizar a bênção, vou ministrar a bênção sobre a vida daqueles que estão comigo participando. Do contrário, a minha oração é uma abominação. Agora concorda comigo se você quiser. Quantos anos eu dirijo igreja? 15 anos. Concorda comigo se você quiser. A maioria dos crentes desprezam a palavra. A maioria dos crentes desprezam um culto de ensino, desprezam um curso teológico, ainda que seja de graça. O camarada não faz. Essa experiência eu tenho. Eu dou curso teológico gratuito há muito tempo. E não paro. Eu não paro, porque Deus fala no meu coração. Não pare. Porque é um combustível para mim, para a minha vida pessoal. É um combustível para a minha vida pessoal. A meditação na palavra, quando eu dobrar o meu joelho para orar. A minha oração é como um cheiro suave às narinas do Altíssimo. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Eu quero que você guarde no seu coração essa palavra que tem como título a reação de Deus em defesa da sua palavra. Toda vez que você for orar, não se esqueça que existe uma reação, um efeito reverso e colateral relacionado ao seu posicionamento diante de Deus. Olhe para mim aqui. Deus não vai obrigar você a ler a palavra. Ele disse na Torá ao seu povo, dizendo assim, olha, a palavra está aí, junto de ti, pertinho de você. Não está lá no fundo do mar, para você dizer assim, eu precisava de um mergulhador, Senhor.
para ir lá buscar a palavra. Não está lá na lua para você dizer, eu precisava de um astronauta para ir buscar a palavra para mim. Não, está aí perto de ti, na tua boca, no teu coração. Medita na palavra. A palavra diz: o Senhor eterno já advertiu o seu povo. Isso é para nós, nesta era, neste tempo de tecnologia, da influência satânica, da influência maligna que está imperando aí nesta geração. A mão de Deus está sobre aquele que tem compromisso com a sua palavra. Bendito seja Deus para sempre. Feche os teus olhos que eu quero orar. Eu não sei se tem alguém aqui que queira se reconciliar nesta noite, ou aceitar a Cristo como Salvador, ou me acompanhando pelas redes sociais. Se tiver, escreva aí nos comentários: eu quero me reconciliar com Cristo. Pastor, que eu preciso, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi esta palavra e fui impactado.